Essa aula de hoje vai ser bem bacana, assim, bem interessante, bem diferente. Tenho certeza que vocês não viram nada parecido por aí. Eu vou tentar trazer para vocês, assim, a minha experiência em análise de imagens através das minhas imagens que já foram premiadas, né? O que que eu deduzo, o que que eu percebi nessas imagens que para que elas merecessem os prêmios que elas tiveram, né? E também ao longo de todos esses anos assim participando de concursos, a gente vai aprendendo quais são os critérios mais importantes na hora de selecionar fotos e com potencial capacidade de ganhar prêmios. Então é através dessa minha experiência, né, dessa minha vivência que eu tenho em concursos. Eu gosto muito de participar de concursos. É através dessa minha vivência que a gente vai analisar algumas imagens, tá? A intenção é ser bem crítico de maneira construtiva, para que realmente vocês entendam, né, o que a imagem tem de potencial e o que ela poderia melhorar, tá? Por favor, vão me escrevendo aí o que vocês tiverem de dúvidas, alguns pontos das imagens, algumas áreas, alguma coisa em relação à captura, à técnica, à composição e ao pós-processo, que a gente vai enriquecendo a nossa discussão aqui, tá bem? As coisas mais básicas que vocês tiverem dúvidas, né, coloquem aí porque realmente é importante, tá? Eu preparei uma aula aqui no PowerPoint, eu vou apresentar para vocês, tá? Legal, gente. Então, esse episódio de hoje, nosso quinto, né? A gente vai falar sobre análise de imagens, dicas de captura, de composição, de pós-processo, tá? Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre concursos, né? Existem milhões e milhões de concursos pelo mundo. Quem é fotógrafo sabe, recebe, começa a receber, participa de um ou dois e começa a receber muitos convites de concursos pelo mundo inteiro, né? Mas assim, concursos realmente sérios não são todos, né? Concursos sérios que eu falo são concursos com reconhecimento por algumas entidades assim já bem conceituadas na fotografia, né? Como a Federação Internacional da Arte Fotográfica, né? A FIAP, a Sociedade Americana, né, de Fotografia, o PSA, e a Associação Internacional de Arte, de Fotógrafos de Arte, a Arte e Fotografia. Então são concursos onde alguma dessas entidades está presente, realmente são concursos sérios, concursos que têm critérios muito específicos e critérios rígidos, né? Tem juízes que são bastante rígidos nesses critérios e o pessoal assim com um vasto conhecimento fotográfico e muito analíticos, né? Eles são bastante criteriosos na escolha das imagens, tá? Geralmente as imagens elas são pontuadas, né? Cada critério ela ganha uma pontuação e essas imagens elas têm que aparecer de maneira aleatória para os jurados. Eles têm que estar cegos, né? E não podem, e a imagem não pode ter qualquer referência de nome, de pessoas, né, de fotógrafo, do fotógrafo, para não criar qualquer tipo de viés, para que o jurado já, né, possa conhecer esse fotógrafo, enfim. Essas imagens têm que ser bem cruas, nuas e não podem ter nenhum tipo de identificação. E aí eu tenho algumas imagens minhas que eu já consegui galgar assim bons postos de, de, de competição, né, de fotografia internacional. Eu tenho essa imagem aqui que eu gosto demais, que é uma imagem minha que eu fiz lá no Canadá,
é uma imagem que representou o Brasil no ano passado na Copa Mundial. Né? Essa imagem foi escolhida aqui no Brasil e aí foi representar o Brasil em Roma. Tá? Então tem esse concurso, é um concurso mundial da fotografia e é um concurso que tem várias categorias, tem categorias de moda, de casamento e tem categoria de natureza. Né? E a minha imagem aqui no Brasil foi escolhida como a categoria de natureza para representar o Brasil lá em Roma. Tá? Foi finalista. Não consegui ganhar lá, mas aqui ela foi finalista. É difícil competir assim com imagens né, de fotógrafos incríveis do mundo inteiro. Por exemplo, quem estava lá era Peter Lik, competindo junto, né, como imagem finalista também. E esse ano eu também estou representando o Brasil com essa imagem minha muito forte que eu fiz lá no Pantanal. É uma imagem que tem uma conexão visual muito forte e novamente tive a grata surpresa aí de ser escolhido para representar o Brasil na categoria de vida selvagem. Né? Esse ano vai ser em Singapura, se eu não me engano, o campeonato mundial. E aqui tem uma foto minha muito premiada, que eu gosto demais, uma foto que eu fiz na Islândia, uma foto que tem uma composição muito bonita, uma técnica também que foi bastante assim de excelência, né, para poder essa foto ter impacto, né, uma luz interessante, uma paisagem muito interessante, uma composição e um tratamento cuidadoso aqui para essa imagem ficar bem impactante, bem atrativa. E ela foi publicada na National Geographic em 2015 e 2018, e ganhou aqui no Brasil um concurso aqui da Photo Nature Brasil de ouro, medalha de ouro. Essa também é uma imagem minha que foi publicada na National Geographic. Aqui tem algumas da Pano Awards, né, que é um concurso da Epson Internacional. Essa foi uma imagem também que ganhou um prêmio internacional pela Photo Nature. Essa aqui é a ND Awards, que é um concurso internacional também. A mesma foto, né? Aqui foi uma menção honrosa. Essa foto é belíssima, uma foto que foi bastante difícil de chegar nesse lugar aí para fazer. É um sorteio, né, para chegar aqui, 5 pessoas por dia. Levei 2 anos para conseguir chegar nesse lugar e fazer essa imagem. E ela ganhou um prêmio aqui também na Photo Nature Internacional. Essa aqui da Chapada Diamantina, representando aí o Brasil, né, no cenário internacional. Fiquei muito feliz com esse prêmio, medalha de bronze. Essa imagem aqui eu ganhei na Photo Nature Internacional também. Essa aqui também na Photo Nature Internacional. Essa aqui é uma menção rosa também na ND. Mais uma da Pano Awards 2020, da Chapada Diamantina também. É uma imagem panorâmica, né? Essa aqui também é uma imagem panorâmica que eu fiz na Nova Zelândia. Entre outras, né, imagens que eu tenho prêmios aí também. Venho colecionando ao longo de alguns bons anos esses prêmios. Então vamos lá, falando um pouquinho dos critérios de qualificação. Né? Como que essas imagens são analisadas. Né? Primeiro, o impacto. O impacto é aquela sensação inicial de quem vê a foto. Né? A primeira sensação. Né? Se a imagem, quando alguém vê essa imagem, essa pessoa, o observador, ele imediatamente ele tem impacto pela imagem. Então esse é o primeiro critério que os juízes avaliam assim em concursos. Né? Se essa imagem ela causou impacto, ela provocou uma sensação de emoção, né? quando foi vista, né? Que tipo de emoção essa imagem traz, se a imagem afeta, né? De alguma maneira, com alegria, com tristeza, com raiva, com medo, né? Qualquer outra emoção forte, né? Com uma sensação de grandeza, enfim. E isso tudo são fortes emoções que uma imagem pode trazer de uma maneira inicial, né? Causar esse forte impacto no observador.
né? É poderosa, ela é vibrante, ela é criativa e principalmente se ela é original, né? A originalidade de uma imagem é muito importante, né? A imagem ela é diferente, ela não é tão comum, né? Uma imagem realmente que chama muita atenção. Ela traz todos essas sensações aqui, né? Essas emoções, causando um impacto. A linguagem visual é muito importante também, outro critério, né? Ela é atraente, a arte da fotografia ela é bem utilizada, né? Ela transmite uma ideia, uma mensagem, um pensamento, uma impressão. Você reconhece a relevância dessa imagem, ela tem uma contribuição fotográfica, né? Tudo isso tem a ver com storytelling, né? com o que a imagem transmite, a história que está mostrando essa imagem. Imagens de natureza não são tão simples de se adquirir uma história, né, que elas transmitam uma história. A gente for pensar assim, comparar uma imagem de natureza, uma imagem de uma floresta, com uma imagem, com uma imagem de uma cena jornalística, né, documentária, uma imagem documental, como por exemplo uma imagem de guerra, a imagem de guerra facilmente vai transmitir uma mensagem, né, uma história, porque ela está mostrando ali o ambiente, a sensação, aquela imagem famosa, né, depois da bomba de Hiroshima, né, daquela criança que ganhou tantos prêmios aí, né, uma imagem reconhecida e uma das imagens mais visualizadas no mundo inteiro até hoje, e será sempre. Por que ela é fácil de reconhecer uma história? Porque a imagem ela mostra, né, o sofrimento de uma criança, ela mostra os bastidores, ela mostra o fundo, uma paisagem de guerra. Então as imagens documentais facilmente transmitem história. Já a fotografia de natureza é difícil, não é fácil a gente trabalhar com uma história, né? A gente tem que ter uma composição muito apurada para transmitir uma história. Mas é possível, a gente vai ver isso tá? Ao longo dessa apresentação e seguindo com a nossa fotografia viva. A linguagem visual dessa imagem selecionada, o estilo, a luz, a técnica, o pós-processo, essa linguagem ela apoia a intenção da imagem e ela expressa de forma relevante a definição da categoria. Aqui a gente está entrando num ponto importante, né? Quando a gente entra no concurso, que é não fugir do tema. Né? Se a linguagem visual da imagem ela está se expressando dentro da categoria definida. Tá? E aí tudo isso aqui implica, né? O estilo, a luz, a técnica e o tratamento dessa imagem. Né? Realmente tudo isso está fazendo com que essa imagem, ela de maneira relevante, ela seja bem classificada nessa categoria. Tá? Tudo isso que eu falei aqui é linguagem visual. Excelência técnica. Agora a gente já parte um pouquinho para captura, né? Captura da imagem. Vejam só. A imagem ela é profissionalmente impecável e tecnicamente forte. A iluminação, aqui vem a luz, olha só, né? Luz. A iluminação, a posição, a identificação do assunto foram feitas com excelência. Olha como é importante, né? O assunto está bem facilmente identificável e o assunto ele está dentro da fotografia, ele está aparecendo de maneira relevante, de maneira mais realçada. Tá? Então o assunto ele tem que estar sendo facilmente identificado e tem que ter realce, né? Realce pela composição, pela luz, pelo posicionamento, né? Tudo isso faz parte da técnica. O produto ele é apresentado de forma impecável, o produto da nossa fotografia, né? Ele tá bem apresentado, a gestão da pós-produção foi feita bem, com nível de excelência, equilíbrio de cores, nitidez, retoques e a composição, né, quando é aplicável, isso é importante. Então veja como esse critério também ele entra de maneira bem forte
na análise de uma imagem, né, que é o pós-processo. Em relação à composição, a composição ela é forte, ela é talvez inovadora, né? Esse ponto aqui é bem interessante, ó. Se é uma imagem inovadora, né? Repetições de composição são muito comuns hoje em dia, né, com a fotografia digital tão difundida. Então, quando a gente vê uma imagem com uma composição nova, a gente realmente fica bastante atraído por essa imagem, né? Tem alguns fotógrafos aí que a gente acompanha, a gente sabe que são muito craques em trazer composições novas, inovadoras e muito bonitas para as imagens. A composição apoia a história da imagem, cativa a atenção do espectador e enfatiza a mensagem da imagem. Novamente, a composição, né, é importante, a história importante, a fotografia, ela precisa ter uma história, né, independente da categoria, ela tem que trazer uma história, né, e essa história ela vem com a composição, né, a história ela cativa, ela chama a atenção do espectador e é ela que transmite a principal mensagem da imagem. E a conexão, a composição transmite uma história, a conexão ela entra muito naquele fator ali inicial que a gente já tinha conversado do impacto, né? O impacto, você olha a imagem, você se sente dentro dessa imagem, você tem a intenção de se direcionar, de caminhar, de entrar nessa imagem e se mover por dentro dessa imagem, né? Até um ponto específico lá no assunto principal. Então tudo isso faz parte da conexão, né? Da conexão, e a conexão vem com uma história. Tá? E tudo isso pela técnica de composição. E aqui novamente, né, a emoção, né? É a composição que vai trazer essa ideia, essa sensação, essas sensações diferentes, né, que é a emoção, a tristeza, a alegria, medo, desejo, né? Tem imagens que a gente sente desejo de colocar os pés, de sentir a temperatura, de sentir a textura do ambiente, né? Dos diferentes elementos que são realçados nessa imagem. Então isso aí é sensação, né? Tem a ver com emoção. Né? Então é importantíssimo que a imagem, a composição da imagem, ela transmita a emoção. E aí, seguindo então, de uma maneira mais resumida aqui, a gente vai avaliar esses critérios, tá? Impacto inicial, técnica, a luz, a composição com a identificação do assunto, a conexão, emoção, a divisão da imagem em início, meio e fim, isso faz parte da história, né? E o pós-processo, né? Nitidez, tratamento, tá? Nitidez aqui mais na hora da captura, e no tratamento todos aqueles valores lá que a gente comentou, né, de equilíbrio de cores, realces de algumas áreas específicas da imagem, limpeza da imagem, tá? Tudo isso então dentro de tratamento. Vamos lá. Eu tenho essa primeira imagem aqui que foi mandada pelo Carlos, tá? Tem algumas do Carlos que a gente vai avaliar aqui. É uma imagem que tem um corpo d'água, né? Corpo d'água é um elemento que a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar numa foto para que ele não fique deslocado da imagem, tá? Aqui ele colocou... Tomando água aqui. Então assim, ele colocou o corpo d'água da esquerda para a direita, né? E é uma imagem com bastante rochas e cores discretas, não muito fortes, né? Um verde chamando a atenção da paisagem, amarelo, tá? E as cores das rochas. É uma imagem que inicialmente causa impacto. Essa imagem tem um certo impacto, né? Uma imagem bonita, uma cena bonita, uma paisagem interessante nessa composição, tá?
E a técnica foi bem feita. Aparentemente sim, uma imagem captura única, né, pelo que eu vejo. Captura única, com uma profundidade de campo aceitável, bem boa, né, tem uma nitidez bacana aqui do início da imagem até lá no fim. Né, então o diafragma dele aí foi um diafragma fechado, F11 provavelmente, F13. E agora a gente vai entrar um pouquinho em relação à composição. Aqui é difícil a gente identificar já o sujeito, né? É difícil identificar o sujeito nessa imagem. O que é o sujeito nessa imagem? Talvez o corpo d'água, o sujeito? Será que foi isso que ele quis mostrar mais pra gente? Será que foi a rocha? Será que foi algum elemento, outro elemento presente aqui na imagem? Né? Então, cuidado, gente, com o assunto. Né? A gente tem que tomar esse cuidado para que, identificando o nosso assunto, a gente possa trazê-lo de maneira mais evidente para a fotografia. Tá? É uma foto que gera conexão. É uma foto que, para mim, ela gera conexão. Eu tenho uma vontade de entrar nessa imagem, tenho vontade de pisar nessa rocha, de sentir a textura. Aqui, esse corpo d'água também dá vontade de botar o pé, né? Enfim. Então tem uma certa emoção nessa imagem. Ela não tem tanta emoção, né? Tem um pouco de vontade, de desejo, mas ela não causa tanto impacto assim, falando de alegria, de tristeza, né? Porque é uma cena que a gente vê que é uma paisagem um pouco muito caótica pela quantidade de elementos. Né? Então ela dificulta um pouco do ganho de emoção, né? De caracterização de emoção. Quando a gente tem imagens com menos elementos, a gente consegue passar um pouco mais a sensação de emoção, porque a gente se conecta mais com esses elementos mais distintos na imagem. Né? Quando a imagem está muito caótica, como é o caso aqui, o ideal é que a gente tente limpar um pouquinho na composição, né? Tirar algumas coisas da composição. Tá? Por exemplo, eu talvez nessa imagem, do lado esquerdo ali, eu tomaria mais cuidado com aquela área que tem muita espuma. Tá? Acho que não colocaria muito aquela área ali na imagem. Ela chama muita atenção ali no início, né? E talvez a luz, eu esperaria uma luz um pouquinho mais suave, porque há muito brilho nas rochas, né? As rochas estão bastante pesadas aqui pelo brilho, pela luz intensa dessa foto feita de dia. Tá? Mas, no geral, é uma composição, uma boa composição. A divisão de início, meio e fim, sim, a gente tem aqui uma área inicial, né? Um primeiro plano, um plano médio, um plano no fundo lá, no final. Tá? Eu não sei se eu colocaria o céu nessa imagem também, não sei, o céu. O céu tá até um pouco, tá bem atrativo lá no fundo, não tá? As nuvens estão bem interessantes, né? Tem um pouco de azul. Acho que assim, talvez eu deixaria o céu. Eu só melhoraria um pouco o caos, né? Limparia um pouco. Acho que não pegaria tanta área de vegetação aqui do lado direito também. Fecharia um pouco mais essa imagem, tá? A nitidez está boa. Em relação ao tratamento, eu acho que a gente tinha aqui, nessa imagem, melhorar um pouco o nosso assunto, né? Uma vez definido bem o assunto, realçar esse assunto e deixar as laterais, muitos elementos nas laterais, deixar essas laterais menos evidentes no tratamento, tá? Essa é uma imagem, acho que também foi mandada pelo Carlos, tá? É uma imagem muito bonita, a composição está muito boa, eu gostei dessa composição aqui, com esses elementos, com esse corpo d'água, com o céu tá lindo, né, azul, de dia, mas novamente aqui há um pecado aqui com a luz está muito forte, né, talvez uma luzinha mais suave aqui no final do dia seria mais interessante para deixar essa rocha central aqui um pouquinho mais suave, tá? Ele também não tomou muito cuidado aqui com a limpeza, né, tem uma pessoa aqui chegando aqui, tá vendo?
Então a limpeza aqui no final, lá no tratamento da imagem é importante, tá? O corpo d'água está muito bonito esse reflexo, né, da paisagem, tá? E eu acho que na composição eu traria um pouco mais do primeiro plano. Chegaria talvez um pouco mais perto aqui desse lago na frente da montanha, né, do paredão, e tentaria pegar um pouco mais um pouquinho da areia, e aí eu teria também um pouco mais de corpo d'água nessa imagem. Em relação aos outros critérios, eu acho que os critérios estão bem... o céu está bem bonito, né? Azul. Tá bem interessante esse céu. E a imagem como um todo tá agradável, ela me atrai, ela me impacta, essa imagem está bem bonita mesmo, tá? Lá em cima cortou um pouquinho, né, do morro lá, tá? Não vejo muito problema, assim, em cortar as coisas, mas seria bacana, ideal que a gente, você fosse um pouquinho mais para trás, né, e colocasse essa paisagem toda na foto, toda essa paisagem montanhosa. Essa já foi. Essa aqui é uma imagem que tem um céu muito bonito. A gente está aqui o sol acabou de se pôr, né? Mas é uma imagem que ela tem assim alguns defeitos, né? Que a gente vai observar aqui que poderiam ser melhorados, tá? Primeiro, é uma imagem que ela causa um impacto pelo fato de a gente ter cores e drama no céu bem dramático e cores muito bonitas nas nuvens, tá? Mas é uma imagem que ela apresenta bastante defeito na composição. Tá faltando muito primeiro plano aqui, né? O primeiro plano ficou cortado, entrou só uma linha muito pequena aqui no primeiro plano e a gente não consegue ver elementos muito bem definidos no primeiro plano, tá? Talvez o assunto aqui realmente seja as nuvens, né? Mas é um assunto assim muito... Não tem um assunto, né? A gente tem as nuvens. Então não há definição adequada do assunto. A técnica, eu também não gostei muito da técnica aqui, porque eu vejo que o primeiro plano está muito desfocado, a partezinha aqui das rochas, tá? Além de não ter um primeiro plano bem feito, ele está muito desfocado, né? Está deslocado, está desfocado e isso não me traz conexão, né? O ideal seria a gente colocar alguns elementos melhores aqui no primeiro plano, de mais força. Lá no céu, é claro que a gente poderia cortar quase que o terço superior do céu, não está me trazendo muito benefício o acréscimo desse terço superior ali do céu. Eu poderia cortar em cima dessa nuvem maior aqui no meio, eu já poderia cortar e deixar um pouco mais de primeiro plano aparecendo na imagem. Tá? Ela não tem, né, início, meio e fim, porque é uma imagem negativa, como se estivesse flutuando. A gente não tem identificação do primeiro plano. Então ela por isso ela não consegue trazer uma história. Né? Ela traz uma sensação de que realmente é pôr do sol, eu consigo identificar isso, mas tem ausência de história. Tá? E o tratamento também, eu não gostei muito do tratamento. Tem alguns pontinhos de sujeira ali naquela nuvem do lado esquerdo, ó, um pontinho branco do sensor provavelmente, ou uma poeirinha na lente. Eu acho que essas cores poderiam ter muito mais, a gente poderia realçar muito mais a luz nas nuvens. E aquele céu verde ali embaixo, eu acho que foi no tratamento o problema, né? Ou não sei se foi na captura, talvez, ou no tratamento. Na captura seria o erro do balanço de branco, mas poderia ser corrigido no tratamento. Ou talvez na hora de tratar a imagem, ao acrescentar cor, a gente acabou acrescentando, contaminando essa área aqui com esse ciano. Né? E a gente sabe que céu dessa cor aqui nesse horário não existe. Tá? Então a imagem que ela peca em alguns sentidos, né? Mas veja que tudo isso que eu falo é para a gente melhorar as nossas técnicas, tá? Muito cuidado com esse tipo de imagem aqui, de cima para baixo, porque
quando a gente faz esse tipo de fotos, a gente não coloca um primeiro plano, assim, alguma coisa para identificar a direção, a posição desses elementos na imagem, né? A gente acaba deixando ela muito flat, muito achatada, né? A gente fica um pouco perdido, dá uma sensação estranha assim, e ela fica muito achatada, né? Então tem que ter um primeiro plano mais forte para mostrar um pouco mais dessa paisagem aqui, dessas rochas aqui do lado direito. Mostraria mais. Não me preocuparia tanto lá com a floresta, acho que me preocuparia mais com essas rochas aqui da cascata descendo. A cascata ficou entrando de uma maneira assim diagonal, né, na imagem, e isso dá uma sensação um pouco de tontura em quem olha essa imagem. Então é importante a gente ter uma composição um pouco melhor aqui com o primeiro plano mais adequado, tá? A imagem que é bonita, tem uma paisagem bacana, né? Floresta, bastante textura de rochas, mas peca um pouquinho na técnica e na composição. Ó, essa imagem muito bonita, que um aluno também mandou para mim. E eu gosto bastante dessa foto, acho uma paisagem muito bonita. Mas eu vejo algumas coisas que poderiam ser bem melhoradas aqui nessa fotografia. Tá? Uma das primeiras coisas que eu vejo que me chama a atenção aqui é a perspectiva da imagem. A lente que foi usada aqui, a grande angular, ela distorceu muito as montanhas do lado esquerdo. Vejam que ali o Fitzroy, que é essa montanha aqui, né, na Argentina, e os morros que estão ali do lado, né, aquelas outras montanhas, aquelas rochas enormes, elas estão inclinadas para a direita, tá? Isso é por causa da lente grande angular, tá bom? Isso aí deveria ter sido corrigido no pós-processo. Há um impacto inicial, porque a paisagem é uma paisagem muito bonita, né? Tem algumas pessoas lá embaixo, isso dá a sensação de grandeza, né, da imagem, um impacto através de um contraste por tamanho, né? Por contraste por tamanho, por diferença de tamanho, né? A gente tem a posição de uma pessoa lá embaixo, a gente tem ideia de como isso aqui é grande. Então há esse tipo de contraste aqui, tá? E isso impacta, né? Isso impacta. Agora, a técnica, em relação à técnica, eu acho que poderia ter sido melhorada. Eu não sei como que foi lá, essa imagem foi colocada, como que ela aparece no monitor de quem fez aí, eu não lembro o nome dos alunos que me mandaram, mas pode mandar no chat aqui para mim como é o foco dessa imagem no seu monitor, porque aqui para mim ela está bem desfocada lá no fundo, ela está bem desfocada, né? Além dessa perspectiva aqui que está me incomodando um pouquinho, essas montanhas inclinadas para a direita, eu não estou conseguindo ver o foco adequado, tá? O céu também para mim entrou demais, não precisava entrar tanto o céu, ela poderia ou melhorar o primeiro plano, colocar algo mais interessante no primeiro plano, para cortar um pouco dessas nuvens aqui em cima. Isso não é desnecessário, né? Essa faixa superior aqui, uma pequena faixa superior aqui de nuvens é desnecessário. Tá? O assunto ele não está bem definido nessa imagem. Eu acho que o assunto principal dessa imagem poderia ser o Fitzroy, que é a montanha principal, tá? E aí o realce teria que ser nesse sentido, né? A composição toda teria que ser nesse sentido, de melhorar o assunto, tá? Outros assuntos poderiam ser aqui, acho que o outro que poderia ser aqui além dessa cadeia montanhosa do Fitzroy, seria o corpo d'água, mas o corpo d'água ele perde em relação à beleza para a cadeia de montanhas do lado esquerdo. Então eu focaria mais na cadeia de montanhas do lado esquerdo. Eu acho que essa montanha do lado direito está chamando muita atenção e seria desnecessária.
Acho que não precisaria colocar essa montanha aqui do lado direito, porque ela tira toda a beleza, né, do lado esquerdo, tá muito forte, chama muita atenção, tá? Mas se a intenção foi essa, né, do fotógrafo, tudo bem. Essa é uma imagem do Douglas, que é uma imagem muito bonita. Ela impacta bastante mesmo no primeiro momento. Um corpo d'água, uma cascata, e ele fez aqui uma técnica de longa exposição, né, não melhorando bastante a nossa sensação, né, nosso sentido aqui de atração pela imagem, a imagem que atrai, realmente atrai bastante. Né? A gente tem um pouco a gente tem emoção olhando para essa imagem, a gente sente a tranquilidade, a paz, dá quase para ouvir aqui o barulho da água caindo, a sensação de que essa área aqui ela tem um frescor, né, gostoso, então a gente tem um pouco de sensação aqui, tá? A técnica está bem aplicada, ele fez aqui uma longa exposição, eu estou vendo o primeiro plano, mostrando bem o primeiro plano. Eu acho que talvez eu melhoraria aqui um cortezinho, eu tiraria essas folhas que ficou pela metade, deixaria a partir da primeira rocha aqui, tá? Para frente. E talvez baixar um pouquinho mais a câmera ali naquela posição. A gente teria um pouco mais evidente essa primeira rocha, que tá bem interessante, esses musgos aqui. Aí não precisaria aparecer essas florezinhas cortadas aqui no início, tá? Eu acho que sim, é uma imagem que tem conexão, né? O assunto é claro, a gente define que é cascata o assunto, tem luz, tá bonito, né? Tá bem definido. Há conexão com a imagem, né? A gente tem vontade de entrar nessa imagem, há uma história, a gente percebe que tem aqui natureza, que tem movimento, né? Pela, pela longa exposição da água. Né? A luz está entrando bem, está mostrando bem a água, a longa exposição facilita isso também, melhora a luz. Há início, meio e fim nessa imagem, primeiro plano, plano médio, plano de fundo. Isso facilita também a história. A nitidez está boa. Em relação ao tratamento, eu acho que eu melhoraria um pouco aqui nessa primeira rocha aqui, eu faria um dodge aqui para poder melhorar um pouco mais, dar um pouco mais de luz aqui, viu, Douglas? Mas em geral tá uma boa imagem, tá bem bonita mesmo, tá? Eu gostei que você não mostrou o céu, não há necessidade da gente ficar mostrando o céu em cascatas, porque isso acaba tirando um pouco a atenção da foto, tá? Quando tem céu assim, a gente coloca um elemento a mais, uma área a mais que é desnecessária. Tá? Eu acho que talvez Dodge and Burn aqui só no teu tratamento melhoraria bastante, viu, Douglas? Realçaria bastante algumas áreas da imagem, tanto nessa rocha quanto lá na cascata, ficaria bem mais interessante, tá? E essa aqui também é uma foto do Douglas muito bonita, que a gente tem, a composição dele foi bem feita, a gente tem aqui um impacto, a técnica foi boa também, a técnica de longa exposição, eu vejo a cascata com a exposição adequada, com luz, eu vejo as rochas aqui com definição de nitidez, né, a foto que tá bem, a técnica foi adequada. Tem luz também, tem a identificação clara do assunto, né, que é a cascata, gera conexão, gera emoção, os mesmos sentidos, né? Essas imagens de cascata em floresta, elas geram conexão de maneira fácil, né? A gente tem desejo assim de sentir essa paisagem, saber onde é, botar o pé, sentar, sentir o barulho da água, sentir o frescor, a frieza, né? Dessa água correndo. É um ambiente que a gente gosta muito de ver, cascata, né? Acho que todo mundo gosta, tá? Há início, meio e fim, a nitidez está boa. No tratamento também a gente poderia melhorar um pouquinho, tá? Eu estou achando que há um pouco de contaminação aqui de amarelo nessa imagem, demais, né? Tirar um pouco do amarelo, até a cascata ficou um pouquinho contaminada de amarelo. Dodge and Burn também melhoraria bastante, aqui o primeiro plano, a cascata, apagar tirar um pouquinho de luz
das áreas que já estão escuras na floresta, melhoraria mais o processo de identificação, de direcionamento do olhar para a cascata, tá? A gente tem uma linha aqui sinuosa, bem interessante, a partir da esquerda, a gente vai seguindo aqui o fluxo da água e a gente faz uma linha aqui em S, né? Lá para a cascata. Isso ficou muito bem feito aqui, Douglas, tá? Essa composição tua aqui, tá? Eu sempre digo para os meus alunos que em cascatas a gente não deve ficar logo abaixo da cascata. A gente tem que andar alguns metros para frente, né? Mais para baixo, na verdade, né? Do córrego, para a gente poder pegar essas linhas que a água vai formando, né? E a gente consegue fazer linhas bem sinuosas, bem interessantes, que funcionam como guias, direcionando o olhar para o nosso assunto principal, tá? O que mais aqui? Então, acho que um pouquinho de contaminação aqui de cores, né? O equilíbrio de cor não está 100%, poderia melhorar um pouquinho. E os realces dos elementos aqui que mais me chamam a atenção, né? Tanto dessa linha, a gente poderia realçar bastante aqui, Douglas, essa linha sinuosa a partir aqui do lado esquerdo, né? Até a cascata. Talvez limpar um pouquinho alguns galhinhos que estão interferindo na imagem, né? Mas isso também é opcional, não é uma coisa assim que há necessidade de fazer, mas eu limparia um pouquinho alguns galhinhos. E faria um melhor processo de frame, para direcionar mais os olhos do observador para os elementos principais da imagem. Bom, gente, então acho que tá bom aqui, né? A gente tá há quase 50 minutos conversando. E aí, vocês gostaram? Me digam aí o que vocês acharam. Vou começar aqui a responder algumas perguntas, tá? O Carlos está perguntando aqui, ele usa o Darktable, né? Posso fazer meus tratamentos com esses programas ao invés da Adobe? Sim, Carlos, o Darktable ele é um sistema muito semelhante ao Lightroom. Eu particularmente não uso, não posso opinar assim muito, mas assim já ouvi falar, já li alguma coisa que ele se aproxima muito, né, dos programas da Adobe. Mas pode sim, não tem nenhum problema. Claro, você vai chegar aos resultados adequados com esse programa, porque é um programa bom, é um programa muito bom. Tenho visto falar e é um programa realmente muito bom, com todos os recursos praticamente que o Lightroom apresenta. Em relação à manipulação da imagem, Carlos pergunta aqui também, não é difícil, a gente que lida com tratamentos e tratamentos e tratamentos de imagens, não é difícil a gente identificar manipulação. Não é tão fácil, tem designers assim, que fazem coisas absurdas, né, de manipulação, mas a gente consegue ver algumas coisas, às vezes, que não parecem tão reais, e isso somente com muita experiência em pós-processo para a gente conseguir ganhar um pouco desse know-how, tá? Mas os jurados, eles são craques nisso, eles sabem exatamente como a imagem é ou não manipulada. E nos concursos mais sérios, Carlos, há um grande diferencial aqui que facilita isso muito para eles, que é o seguinte: você manda a imagem geralmente em JPG, em JPEG, né, que o concurso exige, geralmente que você manda uma imagem em JPG de tantos pixels por tantos pixels, né, varia de concurso para concurso, geralmente eles pedem aí 2.000 pixels na maior aresta, tá? Mas tem concursos que pedem menos ou mais. Isso varia muito, tá? Mas também isso não importa assim muito. O que realmente importa é que lá no final, se a tua imagem for selecionada como finalista, eles vão pedir para você fazer o upload da imagem original em RAW. Aí, meu amigo, não tem para onde correr, tá? E você mandando o RAW você só consegue mandar em RAW quando você não tem nada de edição, tá? Então você manda a imagem crua mesmo lá para eles vão comparar, tá? Já vi muitos fotógrafos que foram desclassificados
por esse critério, né, que não tinham, que fizeram manipulação e depois mandaram a imagem original e a imagem original tava com, nitidamente foi manipulada. E aí não tem como o que fazer, né? Os concursos são para todo mundo, para todo mundo. Tem até alguns concursos que definem assim o nível amador, profissional. Mas quem quiser participar é aberto, né? Pantanal é bonito, Pantanal é massa, vale a pena. Sim, Luciano Candizani, sim, fotógrafo para Nation. Isso, Hiroshima Nagasaki, né? Que tava falando daquela imagem. Edinho, eu aprendi a gostar de fotografia de natureza e paisagem lendo a revista da National. A maneira como eles fazem, o texto é muito bom, né? É muito instigante, realmente. Agora a National ela é bastante criteriosa em relação a aceite de imagens nos seus concursos. As imagens elas não podem ser muito editadas. Né? A National tem essa tradição de ter uma imagem um pouco mais documental, a imagem mais crua, assim. Né? Tanto que a gente vê que os fotógrafos eles não fazem grande coisa nas imagens. Oi, Sandra, de Curitiba. Boa noite. Legal. Uhum. Joia, gente. Que bom que vocês gostaram. Tá bem. Legal, né? Acho que foi bacana assim a nossa sessão aí. Vocês puderam entender, acho, quais são os principais critérios utilizados aí para concursos, tá? E aí isso acaba se estendendo também para nossa fotografia em geral, não só para concursos, né? Mas para nossa imagem, quando a gente entra em fine art, a imagem que a gente tem a intenção de fazer com que seja mais, que tenha mais autenticidade, que tenha mais beleza, que tenha mais conexão, mais história, que realmente consiga transmitir emoção, transmitir o que o autor sentiu lá em campo. E isso aí são os mesmos valores que a gente viu aqui. Tudo isso, né, são esses critérios. Tá? Uma imagem fine art, confecção de quadros, né, são imagens que geram bastante emoção. Todos esses critérios aí, todos esses valores que a gente viu, eles são muito importantes. Ok, eu acho que foi muito boa aí a nossa sessão de hoje. Eu tenho mais imagens para mostrar também, mas eu vou aí deixar para o nosso segundo encontro sobre essa análise, tá? Que vai ser na semana que vem. Então vai ter mais um encontro aí de análise. Espero que vocês me mandem mais algumas imagens, tá? Para a gente poder olhar aqui, tá bem? E seguir com essa segunda aula sobre análise de imagens. Tá certo? E aí semana que vem a gente finaliza essa parte, depois segue aí com outras coisas bem interessantes também aqui na fotografia viva. Tá bom, galera? Boa noite para vocês. Bom finalzinho aí de feriado. Descansem, amanhã a vida continua. Beleza então, até mais. Boa noite. Tchau, tchau.